Galera, fechou. Bom. Estamos vendo algo que nunca aconteceu antes na história moderna. Uma potência nuclear declarada, o Paquistão, sendo potencialmente arrastada. Simplesmente apagou meu desktop, né? Nessa desligada que deu. Brincadeira, velho. E eu nem sei qual que era a estratégia que eu tava usando lá. Isso que fode. Opa, mas salvou a minha entrada. Foda que fechou, cara. Fechou, entendeu? Caralho, que merda, mano. Que merda, mano. Israel mantém seu segredo nuclear exatamente por conta disso. Não confirmar nem negar a flexibilidade máxima permite desencorajar inimigos sem provocar aliados ou disparar corridas armamentistas. Oi, amor. Mas essa estratégia só funciona em tempos de relativa estabilidade. Você acredita que acabou a energia elétrica Pode se tornar uma fraqueza. e perdi todo o meu painel de trade? Salvou aqui o resultado do dia, tá vendo? Olha aqui. O que você acha? E O que você acha? porra! Seria top, né? Mas aí perdi aqui meu painel, porra, demorei um tempo pra fazer e só tinha essa e eu não lembro qual que era das estratégias que eu uso que tava nela. Mole, que merda. Ah, é. Tá bom, filho. Já falou, já. Dá um Chega. beijo. Chega. Você chegou no meio da gravação do vídeo. Ah, é? Eu tô gravando um vídeo aqui. Bom, vou montar uma tela aqui só pra gente ter. Mas agora eu fiquei de cara, velho, que bagulho. Perdeu minha tela, mano. Vou fazer um aqui mais ou menos, aqui eu não me lembro como é que tava a tela antes. Isso que é foda, velho. Eu não anotei. Não anotei. Deixa aí, o trade tá rolando. Mas pelo menos antigamente quando dava essas travadas assim, perdia o trabalho. Agora não, tá aí, o trabalho tá aí. Isso que é foda, não me lembro como é que tava configurado os indicador, porra. Ah, que saco, mano. Enquanto você assiste este vídeo, Israel e Irã estão travando a maior batalha direta de suas histórias. Montando aqui a tela. Eu acho que dá pra deixar assim já. Aí são 3 telas. O de entrada à direita. O de acompanhamento no meio. Para ter uma ideia do que de onde o preço está. Estamos falando de mais de 300 projéteis E disparados contra o de entrada e também de acompanhamento. instalações nucleares foram atacadas.
Esse daqui é o das estatísticas E esta da pode direita. ser apenas a primeira rodada. E se engana quem pensa que isso é uma simples troca de hostilidades. É a nova realidade de um conflito que pode escalar em algo muito maior. Por que desta vez eles cruzaram uma linha vermelha que parece não ter volta? Pela primeira vez em décadas, Israel e Irã estão se atacando diretamente no próprio território, sem intermediários, assumindo abertamente a responsabilidade. Estaremos à beira de um conflito maior de proporções globais? Neste vídeo, vamos te mostrar o que está realmente em jogo e o que poderá acontecer a partir de agora. Tudo começou na noite de 12 para 13 de junho. Israel lançou o que especialistas estão chamando de a operação militar mais complexa e perigosa de sua história. Mais de 200 caças israelenses, trabalhando com equipes de inteligência infiltradas secretamente em território iraniano, atacaram simultaneamente alvos em todo o Irã. O objetivo era claro: eliminar o programa nuclear iraniano e acabar com a liderança militar do regime. Os resultados foram devastadores para o Irã. Em poucas horas, Israel conseguiu eliminar praticamente toda a cúpula militar iraniana. Hossein Salami, chefe da Guarda Revolucionária, foi morto. Mohammad Bagheri, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, também foi eliminado. Ismail Qaani, líder da temida Força Quds, o braço operacional da Guarda Revolucionária do Exterior, foi outro que não sobreviveu aos ataques. Mas Israel não parou por aí. Os ataques também atingiram instalações nucleares críticas, incluindo a principal instalação de Tá, enriquecimento de vou usar essa regra aqui, cientistas nucleares iranianos menos foram eliminados. 2,65 Sistemas de defesa Hz. aérea foram destruídos. Era uma operação para acabar com tudo de uma vez. A resposta iraniana não demorou. Na tarde de sexta-feira, 13 de junho, o Irã lançou uma barragem massiva de mais de 300 mísseis contra o território israelense. Desta vez, algo diferente aconteceu. Alguns mísseis conseguiram furar as famosas defesas israelenses do Domo de Ferro, causando destruição em Tel Aviv e arredores. Pelo menos 3 pessoas morreram e cerca de 80 ficaram feridas. Mas foi a declaração que veio depois dos ataques que realmente gelou o sangue. Mohammad Pakpour, nomeado às pressas como o novo comandante da Guarda Revolucionária para substituir os mortos, fez uma promessa arrepiante. Ele disse: abriremos as portas do inferno para Israel. Os crimes israelenses não ficarão sem resposta. Essas não eram palavras soltas de um regime desesperado. Era uma promessa de uma nação que acabara de perder toda a sua liderança militar e estava com o orgulho ferido. Para entender a magnitude do que está acontecendo, precisamos olhar para os números. Israel possui uma vantagem militar esmagadora. Enquanto o Irã gasta cerca de 10 bilhões de dólares por ano em defesa, Israel investe 24 bilhões. Israel tem 612 aeronaves de combate, incluindo os modernos F-35 de quinta geração com capacidades furtivas. O Irã tem cerca de 551 aeronaves, mas a maioria são modelos antigos. Mais importante ainda, Então, esse vídeo aqui é de continuação porque faltou luz, claro. E aí eu perdi a tela, tive que fazer a tela de novo. mostra uma capacidade de infiltração Aqui no meio não fiz não. simplesmente não consegue combater. Não me lembro nem como é que estava a tela antes. Isso aqui é a Uma merda. habilidade impressionante de penetrar. Não sei qual das estratégias que tava, mas vou deixar essa daqui, que se foda. Mas como exatamente Israel conseguiu fazer isso? Bem, as operações que levaram à eliminação simultânea de toda a cúpula militar iraniana não foram apenas sorte ou tecnologia. Aqui eu já posso zerar, já até inverter. Trabalho de infiltração
se infiltrar no Vou guardar um círculos mais pouquinho para íntimos do ver. regime iraniano. Eles sabiam exatamente onde cada comandante estaria, em que horário e quais rotas de fuga eles usariam. Isso significa que Israel tem espiões dentro do próprio coração do regime iraniano, possivelmente há anos. O fato de conseguirem coordenar ataques simultâneos em múltiplas localidades mostra que a rede de inteligência israelense é muito mais profunda do que o Irã imaginava. O sistema de defesa aérea de Israel também é um diferencial crucial. É um sistema integrado de múltiplas camadas. O domo de ferro intercepta foguetes de curto alcance, a funda de Davi pega mísseis de médio alcance e o sistema Flecha intercepta mísseis balísticos de longo alcance. Embora alguns mísseis iranianos tenham passado dessa vez, a maioria foi interceptada. Mas por trás deste conflito está a questão nuclear. O Irã hoje enriquece urânio. Opere tem trem direto no seu celular. Olha. Aplicativos do mercado 100% grátis. Tem a bolsa na. Enriquecia urânio a apenas 3,6%, suficiente apenas para energia nuclear civil. Hoje, a os 60%, o país está tecnicamente a apenas alguns meses de distância de uma bomba. Os especialistas chamam isso de capacidade de breakout, ou seja, a habilidade de produzir uma arma nuclear rapidamente se a decisão política for tomada. Além disso, a Agência Internacional de Energia Atômica confirmou que o Irã tem obstruído o trabalho dos inspetores nucleares, negando acesso a locais cruciais. Isso significa que ninguém sabe exatamente o que o Irã está fazendo em seus laboratórios secretos. E como você deve imaginar, para Israel, um Irã nuclear é uma ameaça que pode acabar com o país. Para o Irã, a capacidade nuclear é vista como a única garantia de sobrevivência do regime. E aqui chegamos em um ponto crítico. Ao atacar o programa nuclear iraniano, Israel poderia estar... 3 horas da tarde, meu gerenciamento de risco fala que eu tenho que ficar só até as 3 horas no máximo. Eu estou excedendo a conta. Altamente enriquecido o suficiente para várias bombas, guardado em localizações secretas. É tecnicamente impossível destruir para sempre a capacidade nuclear de um país em um único ataque. Isso cria um problema terrível para Israel. Ou consegue destruir completamente o programa iraniano e derrubar o regime de uma vez, ou terá que bombardear o Irã repetidamente pelos próximos anos. O regime iraniano também enfrenta
entrar como 01 aqui. Apoiam Israel militarmente, mas têm receio de serem arrastados para uma guerra maior. Eles demonstram querer o controle da situação, não com uma escalada total. China e Rússia, embora alinhados diplomaticamente com o Irã, muito provavelmente não intervirão militarmente. A Rússia está ocupada na Ucrânia e a China depende da estabilidade das rotas energéticas do Golfo Pérsico. A posição dessas grandes potências é crucial para entender por que o Irã está essencialmente sozinho. A Rússia, apesar de ser parceira do Irã em algumas questões, está enfrentando suas próprias dificuldades. A guerra na Ucrânia está consumindo enormes recursos militares e econômicos russos. Moscou simplesmente não tem capacidade para abrir uma segunda frente no Oriente Médio. A China, por sua vez, Bom, tem interesses muito práticos. vou tentar arriscar uma parte do lucro aí, fora do gerenciamento de risco. Eu tô muito para lá do horário, são 3h18. Interromperia essas rotas e prejudicaria gravemente. São 3h18 agora. E aí o mercado tende a não andar muito, não. Tende a andar devagar. Adicionais. Isso significa que, numa situação extrema, tanto a Rússia quanto a China provavelmente abandonariam o Irã, exatamente como a Rússia fez quando o regime de Bashar al-Assad na Síria quase caiu. Isso deixa o Irã essencialmente sozinho numa luta contra um adversário tecnologicamente superior. Então, o que pode acontecer agora? Funcionários israelenses já disseram que os ataques continuarão por dias, possivelmente semanas. Ele já deu um pullback aqui, mas ainda não perdeu a motivação vermelha ali, tá vermelho ali. Irã, apesar das ameaças dramáticas, eventualmente aceite suas perdas e recue. Neste caso, Khamenei declarou Aí eu tô entrando no rompimento do preço ali, ó, da barra. e as tensões No tique de rompimento. Vou ter que Israel deslanchar aí pra baixo. para manter o programa nuclear Em 5 minutos aqui. sob controle. Em 17 segundos já tá querendo reverter, voltar pra alta, tá ficando verde. Um ataque pode causar vítimas civis inesperadas ou um míssil pode atingir um alvo particularmente sensível. As pressões políticas Eu tô acreditando nesse canalzinho de baixo aí, ó. Tá no canal de baixo. tornariam impossíveis de resistir. Vai ficar dentro do canal aí. Seria uma guerra regional devastadora. A terceira e mais perigosa possibilidade é que Israel Então ele vai romper pra baixo, essa volta. é sua única chance de resolver definitivamente Canal de baixo. a ameaça iraniana. Neste caso, O canal de baixo ele rompe pra cima, né, na verdade. para destruir Bandeirinha. o programa nuclear, mas o próprio regime iraniano. O Irã É a última, talvez fique aí até acabar o todos pregão. os seus aliados regionais restantes. O resultado seria uma guerra de escala sem precedentes no Oriente Médio. Embora uma terceira guerra mundial seja improvável, já que as grandes potências provavelmente ficariam à margem, as consequências regionais seriam catastróficas. O que sabemos com certeza é que as regras mudaram. A era da guerra nas sombras acabou. Ai, ai. Agora se atacam diretamente, abertamente, sem intermediários. E a promessa iraniana de abrir as portas do inferno não são apenas palavras bonitas. É, de certa forma, o grito de um regime que sabe
100 mil dólares. Agora, faça as contas. O atacante gasta 200 dólares, o defensor gasta 50 mil. Quem consegue sustentar essa guerra por mais tempo? Essa matemática cruel se chama guerra assimétrica. O lado mais fraco força o lado mais forte a gastar fortunas para se defender contra ataques baratos. Durante anos, Israel sofreu com essa realidade. O famoso sistema Iron Dome, apesar de ser muito eficaz, queima muito dinheiro a cada interceptação. Em um ataque massivo com centenas de foguetes, o custo da defesa pode chegar a milhões de dólares em questão de minutos. Além disso, existe sempre o risco de esgotar completamente o estoque de mísseis interceptadores durante um conflito prolongado. O Iron Beam mudou essa equação de forma dramática. Cada disparo dessa arma laser custa entre 2 dólares e 50 centavos e 10 dólares. Isso mesmo, o preço de um lanche. Compare com 50 mil dólares de míssil tradicional. Pela primeira vez na história, defender ficou mais barato que atacar. É uma inversão completa da lógica militar que conhecemos. E isso muda tudo. Mas como exatamente funciona essa tecnologia que parece sair de um filme do Star Wars? Bem, a explicação é a seguinte, muito mais sofisticada do que imaginamos. O Iron Beam não dispara um único feixe de laser gigante como vemos nos filmes. Na verdade, ele dispara centenas de feixes pequenos, cada um do tamanho de uma moeda. Esses feixes viajam pela atmosfera procurando o alvo. Quando um deles acerta o drone ou foguete inimigo, algo incrível acontece. Todos os outros feixes se concentram naquele mesmo ponto em questão de segundos. O sistema é ainda mais inteligente do que parece. Ele utiliza uma tecnologia chamada óptica adaptativa inversa. Funciona mais ou menos assim. O laser envia centenas de feixes de teste com parâmetros diferentes pela atmosfera. Alguns conseguem atravessar melhor as condições do ar e chegam ao alvo. O sistema detecta quais foram os feixes mais eficazes e imediatamente ajusta todos os outros. Chegando aí, tipo assim, eu poderia botar aqui no 50%? Poderia, por que eu não vou pôr ali? Aqui eu já bato a minha meta de fazer um fator de lucro de 3:1, tá? Ó, vai pegar aí. Aqui eu conseguiria chegar mais próximos do backtest, que o backtest fica trilhardário, né? Backtest acerta tudo, não erra nada. Beleza. Ó, atingimos nosso alvo. Aí os ofertantes estão ganhando, os demandantes, né? Posso sair aqui só para acabar, porque tá no final, vai ser um day trade, não vai ser um swing trade. Eu posso botar isso aqui atrás dessa barra aqui, ó. O dinheiro já está no bolso, 700, tem 50 reais aí, 680 reais já está garantido. O laser, por outro lado, pode continuar disparando enquanto tiver energia elétrica e conseguir gerenciar o valor gerado pelo sistema. É como ter munição quase infinita, limitada apenas pela capacidade da fonte de energia. Pode parecer que é uma tecnologia nova, mas na verdade o desenvolvimento dela não aconteceu da noite para o dia. Israel vem investindo em pesquisa de armas laser há mais de uma década. O Iron Beam foi testado extensivamente antes de ser secretamente colocado em operação. Em abril de 2022, o sistema passou por testes rigorosos, onde demonstrou capacidade de interceptar foguetes, morteiros, mísseis antitanque e drones em cenários complexos. Esses testes foram fundamentais para validar a tecnologia antes do uso real em combate. Israel não criou apenas um sistema, mas toda uma família de armas laser adaptadas para diferentes situações. O Iron Beam principal é montado em um trailer e tem alcance de até 10 km, sendo ideal para a defesa de bases e cidades. Existe também Então, aí o trade é isso.
essa espera. Faz toda uma estatística, que é o mais demorado ainda que essa parte aqui. E depois você executa o plano. Planeja, executa. No final, a gente vai checar. Eu vou trocar aqui a tela, que não está aparecendo para vocês, o relatório de performance. E aí eu vou mostrar como é que foi. Vou fazer uma conta matemática. Para ver como é que foi o dia. Não é isso aqui que diz se foi bom ou ruim. É se bateu com o seu backtest. Você tem que ser igual ou melhor ao seu backtest. A sua metodologia de teste de mercado. Se você tem uma metodologia de teste de mercado, você consegue executar eficientemente, ser igual ou melhor, você consegue operar em qualquer mercado do mundo. Bolsa brasileira, dólar, Nasdaq, S&P 500, as bolsas de Xangai, né? Enfim. Nesse ponto você consegue realmente a estabilidade geográfica, né? Independência geográfica, estabilidade financeira para ganhar em qualquer moeda, qualquer lugar no mundo. Aqui a gente está pegando uma tendência do início, né? Se o mercado não lateralizar e voltar para esse canalzinho de baixo aqui, deixa eu botar aqui. Ó, se não voltar para cá para dentro, tendência é ele se manter caindo aí. Até onde? Inicialmente aqui. Aqui, um pullback profundo. Pullback profundo nessas regiões. Para subir tem que passar aqui. E para cair tem que passar aqui. Então eu botar aqui não é nada demais. Tá dentro dos meus setups. Chamo de setup 12, ó. Até aqui, ó. Aqui é pullback profundo. Para poder subir ele tem que vir aqui. Muitas vezes ele vem aqui. Maioria. Ó. Aqui, ó. Para subir ele foi aqui, ó. Mesma coisa, para cair legal ele tinha que ir lá, né? Não foi. Às vezes não tem força e não vai. Ficou só aqui, ó. Pá, pá, pá.
Bom, agora eu vou soltar aquele barro e daqui a pouco eu volto. Vou deixar aí, ó. Vou botar aqui ó, no prejuízo. Ah, não tem prejuízo nenhum. Vou esperar pra ver. A integração do Iron com a já sofisticada rede de defesa aérea israelense representa outro avanço significativo. O sistema funciona em conjunto com o Iron Dome, David's Sling e os mísseis Arrow, criando camadas múltiplas de proteção. Algoritmos inteligentes decidem automaticamente qual sistema usar contra cada ameaça, otimizando custos e eficácia. É uma abordagem de defesa coordenada que serve de modelo para outros países. O impacto psicológico dessa revelação também não pode ser subestimado. Para os adversários de Israel, saber que seus drones e foguetes podem ser silenciosamente destruídos por uma arma invisível e quase inaudível cria uma nova dimensão de incerteza. As táticas que funcionavam antes podem não funcionar mais, forçando uma completa reavaliação de estratégias militares. A Primeira Guerra com armas laser operacionais acabou de começar silenciosamente há mais de um ano. Enquanto o mundo assistia aos conflitos tradicionais, Israel estava secretamente testando o futuro da guerra. Agora que o segredo foi revelado, todos os cálculos militares precisam ser refeitos. A era das armas de energia direcionada não é mais ficção científica, é realidade. Está mudando para sempre o jeito como as guerras serão travadas. Essa tecnologia levanta questões fascinantes sobre o futuro dos conflitos militares. Se lasers se tornarem comuns, como os adversários vão se adaptar? O que você acha que vai acontecer quando essa tecnologia se espalhar pelo mundo? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal para não perder as próximas análises sobre tecnologias militares revolucionárias. E até a próxima. Prestem atenção nesse vídeo. Veja como ele decola. Diferente de qualquer drone que vocês já viram, ele sobe verticalmente, quase como um helicóptero. Mas ele voa como um avião. Essa forma estranha não é por acaso. Ela tem um motivo muito específico. Essa tecnologia permitirá a esse drone realizar um feito. Bom, é o seguinte, eu vou encerrar o vídeo aqui. Eu não tenho tempo para poder fechar até aqui embaixo e provavelmente não vai hoje. Vou cortar aqui, se for, foi, se voltou, voltou. Vou sair ali um pouquinho antes. A guerra na Ucrânia mudou tudo. Em 2022, foram registrados cerca de 2.600 ataques de drones. Em 2024, esse número explodiu para mais de 14 mil ataques. Isso significa que os ataques de drones aumentaram mais de 5 vezes em apenas 2 anos. E aqui está um dado que vai chocar vocês. Atualmente, 70% de todas as mortes e ferimentos ucranianos são causados por ataques de drones. A guerra se transformou numa corrida tecnológica sem precedentes, onde cada lado tenta superar o outro com inovações cada vez mais avançadas. Mas, por que a Ucrânia Ó, tem esse pegou. laboratório gigantesco de armas? Vou finalizar aqui o dia, tá? Necessidade extrema. Quando você está lutando, Aí eu vou dar uma explicação agora. tempo para os processos normais de desenvolvimento que Deixa eu podem trocar levar aqui. décadas. As armas precisam funcionar agora no campo de batalha real, contra um inimigo que também está inovando rapidamente. É uma situação única na história militar moderna. Agora vamos voltar àquele drone estranho que vocês viram no início. Esse é o MQ-35V-BAT, fabricado pela empresa americana Shield AI. Esse nome, VBAT, significa Vertical Takeoff and Landing, decolagem e aterrissagem vertical. Ele mede cerca de 2,70 metros de
Bom, vamos lá. Ó, varou, tá vendo? Varou, vai lá. É o seguinte. Esse aqui é o relatório de performance. Deixa eu ver se aparece. Que significa mente coletiva. Essa tecnologia permite que o drone opere completamente sozinho, mesmo quando perde contato com seus operadores. Ele pode voar por rotas pré-programadas. Ó, vamos calcular aqui. E tomar decisões sem precisar de comandos humanos. Mas aqui está outra história Risco de 3 contatos. interessante. Em agosto de 2024, perto da cidade de Dnipro, Várias operações. Foram 12. 83% de acerto, 33% de loss. 16,67 de prejuízo. Aí eu venho aqui, vamos calcular. Fator de lucro. 1029. Lucro bruto dividido prejuízo bruto. 3,72. Tá acima de 3, beleza. Prejuízo bruto, 2,76. Dividido. A realidade mostrou que eles estavam completamente errados. 1029. O VBAT foi lançado a 40 km da linha de Isso. Ele voou 26,82% de drawdown. a distância que poucos drones conseguiriam percorrer em condições Certo. normais, quanto mais sob intensa guerra eletrônica. Durante o voo, ele passou a apenas 1000 metros. Se for em cima de R$600, que era o que eu estava propondo, pego 276 dividido por 600 vezes 100. 46% já começa a ficar um risco emocional muito grande. Conhecidos como Hook. Esses são sistemas extremamente perigosos, capazes de derrubar aeronaves a grandes distâncias. O VBAT transmitiu as coordenadas exatas para as forças ucranianas, que imediatamente coordenaram um ataque usando Fator de lucro, prejuízo bruto e rebaixamento de conta. Prejuízo bruto já está aqui, ó, 276. E o valor necessário para ter na conta. E aí é isso, pessoal. Ó, deixei de ganhar que só que tinha R$80. Eu fechei R$800. havia superado os melhores sistemas de guerra eletrônica do mundo. Isso é tradar profissionalmente. Trade profissional. Parte da equação. Na guerra moderna, você Desde já agradeço a atenção e até a próxima.